Ficou para hoje o debate e a votação da criação de um fundo público para campanhas eleitorais. Esse é um dos pontos mais polêmicos das propostas de reforma política discutidas aqui no Congresso. O foco do plenário nessa terça-feira foi concluir a votação dos destaques à medida provisória do Refis, que dá descontos e parcela dívidas de impostos federais de pessoas físicas e jurídicas. O texto base foi aprovado na semana passada, mas os partidos fizeram 15 pedidos de mudanças ao texto. A medida provisória permite regularizar a situação de quem está na dívida ativa da União ou tem impostos atrasados junto à Receita Federal. O débito na dívida ativa da União é de quase 2 trilhões de reais. Junto à Receita, cerca de 1,5 trilhão de reais. Apesar de o texto principal já ter sido aprovado, oferecer descontos e parcelar o pagamento ainda não era consenso. Este refis é para favorecer os grandes devedores num país onde a concentração de renda é brutal e tem um problema numa república. Sério, que é de criar a cultura da sonegação. O camarada sabe que vai ser aprovado um refis, já são 25 em menos de uma década, então ele deixa de pagar. Essa é uma oportunidade que nós temos de reinserir no mercado empresas que estavam debilitadas, com créditos cortados, de poder compatibilizar a capacidade de pagamento dessas empresas com a retomada do crescimento econômico do país. Vários pedidos de mudança no texto eram para aumentar os descontos de multa, juros e encargos. O governo era contra, porque diminui a arrecadação. Mas em um foi derrotado. A maioria decidiu dar descontos maiores para quem está na dívida ativa, dando, por exemplo, desconto total dos encargos, inclusive os honorários de advogados. Nós encaminhamos de forma isonômica um desconto igual ou maior do que foi proposto nos juros e multas, para que o contribuinte tenha condição de honrar os pagamentos que deve e que vai pagar. Isso vai fomentar a economia. Nós podemos estar pondo em risco a MP. Não foi isso que foi acordado. Isso tem um impacto, sim, fiscal grande. Já há um impacto sobre a receita que estava prevista no Refis. Os deputados também incluíram as micro e pequenas empresas no texto, permitindo que tenham todas as condições e descontos oferecidos às grandes empresas para renegociar as dívidas junto ao governo federal. Elas poderão pagar uma parcela mínima de R$ 400. A maioria dos deputados também aprovou incluir no texto o perdão de dívidas federais a igrejas e instituições de ensino religiosas. Também autorizaram que essas entidades fiquem 5 anos sem pagar impostos federais. No momento que nós estamos querendo tirar dinheiro de aposentado, no momento que essa casa está tentando o Estado parcelando o salário, nós estamos falando de remissão de dívida. É um absurdo falar de remissão nesse momento. Uma isenção que está se dando por 5 anos, de forma muito justa, por tudo que os templos, que as igrejas evangélicas, religiosas, instituições religiosas, espírita, católicas, fazem para a sociedade brasileira. Entre os pontos votados separadamente, um bastante polêmico. Políticos e parentes podem participar deste refis? A maioria dos deputados disse que sim. A proposta que nós fizemos, que é simples, que deputados e senadores que são sócios ou donos de empresa, que eles não possam pedir renegociação dos seus próprios débitos. Se paira uma suspeita sobre a renegociação de dívida de deputados, por que não retirar isso do texto? Eu defendo com muita autenticidade, porque não tenho empresas, não tenho nada a negociar, mas neste país não existe cidadão de primeira e segunda categoria só por ele ter um mandato. A emenda tem propósito. Detentor de cargo público não pode negociar em favor de si mesmo. 153 deputados têm algum tipo de débito ou pendência fiscal. Ou seja, se essa regra valesse como quer o pessoal, que nem sequer parentes podem votar, esse plenário simplesmente não poderia apreciar essa matéria. O texto que sai do plenário da Câmara está bem diferente do que o governo editou, com descontos maiores do que os previstos inicialmente e parcelamento que pode ser de até 14 anos. A medida provisória agora precisa ser aprovada pelos senadores até quarta-feira da semana que vem para não perder a força de lei.
O plenário da Câmara também tratou de reforma política. Aprovou a urgência para o projeto do Senado que cria um fundo público de mais de R$1,5 bilhão para financiar campanhas eleitorais. Essa proposta deve ser votada nesta quarta-feira.